Olá, sétimo ano! Hoje a nossa aula tratará sobre o emprego de a e a, no capítulo 23. E como vocês podem perceber, nós temos três formas diferentes na escrita, porém, na pronúncia, elas permanecem da mesma forma. E o objetivo de hoje é nós pensarmos, nós entendermos qual forma que deve ser utilizada em cada uma das situações, principalmente como que ela deve ser aplicada e qual que é a função de cada uma delas. E aqui nós temos então as três formas, que são formas muito parecidas, principalmente na pronúncia. Na escrita, nós podemos perceber que há diferença entre elas e também há diferença no uso e no significado, ou seja, dependendo do contexto, dependendo da situação em que nós utilizamos, elas podem influenciar no sentido, podem também acabar fazendo com que nós cometamos incorreções na hora do seu uso. E, logicamente, também isso influencia no significado das frases, dos contextos, das estruturas. Inicialmente, então, nós temos o a do verbo haver. Então, aqui, como vocês podem perceber, nós temos aqui a conjugação do verbo haver, que fica assim: ele há de encontrar e há nesta gruta. Ou seja, aqui nós temos duas estruturas em que o verbo há do verbo haver está sendo utilizado, que há no sentido de que está sendo utilizado aqui no sentido de existir e que também na manifestação de algum desejo. E o verbo haver, ele é conjugado dessa forma aqui. Eu, ei, tu has, ele há, nós havemos ou hemos, vós haveis ou eis e eles hão. Então, para vocês aqui entenderem um pouquinho mais como esse verbo é conjugado. Então, o verbo haver, ele, especificamente o verbo há, ele é uma forma verbal que é conjugada no presente do indicativo do verbo haver, como nós já podemos visualizar aqui. E costuma ser usada para formar locuções verbais ou também no sentido de existir. Nesse caso aqui, ele há de encontrar, nós temos uma locução verbal, ou seja, um conjunto de verbos. E também no sentido de existir. Há nesta gruta, há nesta sala, ou seja, se nós utilizarmos a seguinte expressão: há 3 pessoas na sala, é no sentido de existir. Então, sempre o há vai ser utilizado dessa forma. O há aqui, um pouco diferente da forma anterior, que é o a seguido do h, ele pode ser utilizado, então, com o sentido de expressar uma emoção momentânea. E, quando ele estiver nessa função, ele pode ser, então, classificado como uma interjeição. A interjeição é uma das 10 classes de palavras, que é aquela, então, que é utilizada quando nós queremos expressar emoções, queremos também expressar sensações momentâneas, que pode ser de alegria, tristeza, alívio, admiração. Então, conforme o exemplo que nós temos, quem me dera ter uma sacola como essa, que expressa, então, um desejo. Você encontrou, que alegria! Ou seja, a pessoa está manifestando que ela ficou feliz, de certa forma também aliviada por ter encontrado algo, né? Especificamente aqui nós poderíamos
assim dizer, e a pessoa ficou aliviada por ter encontrado o que ela estava procurando. A outra forma, a, que é normalmente um artigo ou uma letra, também pode exercer várias funções. Então, é uma palavrinha, é uma partícula, vamos assim dizer, que pode exercer várias funções. Pode exercer a função de artigo, no caso, quando antecede um substantivo feminino, ou seja, quando ele está acompanhando um substantivo feminino, a flauta, a sacola, a gruta, a bolsa, a menina, a casa. Então, nesse caso, quando está acompanhando um substantivo que é feminino, ele exerce a função de artigo. O a também pode ser utilizado com função de pronome, quando ele é empregado no sentido de ela. A sacola, encontrei-a enterrada. O a, nesse caso, está substituindo a sacola, que poderia aqui, então, ter o sentido de ela, que faz referência à sacola, mas aqui não é o adequado nós utilizarmos a forma encontrei ela, mas sim encontrei a. Então, esse a está exercendo a função de pronome. E também a preposição. Qual é a função da preposição? Ela une palavras que pode ter sentido de para ou simplesmente ligar um verbo a seu complemento indireto. Então, aqui pode exercer então a função de preposição. Saíram a cavalo e se puseram a buscar aventuras. Então, nesses dois casos, o a está exercendo apenas a função de preposição. Então, nós temos que observar sempre com muito cuidado a situação, o contexto, a frase, a estrutura em que o a está sendo utilizado, e aí sim nós conseguiremos identificar se ele está na função de artigo, de pronome ou de preposição. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês em que essas três formas de a estão sendo utilizadas justamente para mostrar para vocês a aplicação. A cidade de Manaus. Então, esse primeiro a, que já está ali em destaque, ele exerce a função de artigo. Ele está acompanhando o termo cidade, que é um substantivo feminino. Está à margem esquerda do Rio Negro, a apenas 18 quilômetros da confluência desse rio com o rio Amazonas. O segundo a, aqui, ele está exercendo a função de preposição. Ele não é um artigo. Há nessa cidade, pelo menos uma joia que não vem direto da natureza, foi construída pelo homem. Aqui, esse a, o verbo haver, está sendo utilizado com o sentido de existir. Portanto, ele deve seguir essa forma de escrita. Continuando, a próxima, há 125 anos, foi lançada ali na cidade de Manaus. Esse a, ele indica tempo transcorrido, tempo passado. Então, por isso, nós devemos sempre também utilizar o verbo haver nessa forma. A pedra fundamental de um dos mais lindos teatros brasileiros de todos os tempos, o Teatro Amazonas. Aqui também, nessa condição, o a exerce a função de artigo. Na sequência, a natureza, por si, já é a grande beleza da região. Aqui também, a natureza está exercendo função de artigo. Mas não se pode negar que esse teatro também seja uma das belas riquezas de toda a Amazônia. Ah, quase me esqueci. Aqui, esse a também, o penúltimo que está em destaque, ele está exercendo a função de
interjeição, a pessoa está passando uma sensação momentânea. Já passaram pelo seu palco nomes que vão de Margot Fonteyn, bailarina clássica inglesa, a Roger Waters, músico, fundador da banda de rock inglesa Pink Floyd. Então, esse A, nesse caso aqui, o último, está exercendo a função de preposição. Então, aqui vocês puderam visualizar a aplicação de cada um desses 3 casos, lembrando que eles têm funções diferentes, devem ser utilizados em contextos adequados e para que não se corra o risco de cometer incorreções. Temos também uma outra forma aqui, a expressão daqui a, que indica para frente, futuro, adiante, ou seja, algo que ainda irá acontecer, e o verbo haver, o a, para trás, passado, que foi também o que apareceu, que estava no texto que eu apresentei para vocês como exemplo anteriormente. A tarefa referente à aula de hoje, vocês deverão resolver os exercícios 1 até o 4 nas páginas 162 e também na página 163. Bons estudos e até a próxima aula!